Olá, boa noite. Prefeitura realiza processo seletivo para candidatos a vagas remanescentes do SIAT. Centro de Uberlândia é palco de novos protestos contra a reforma da Previdência e agora também contra o programa Futurice do MEC. E hoje vamos falar sobre o projeto apresentado pelo MEC e as perspectivas para as universidades brasileiras. O Jornal da UFO está no ar. A seleção para médicos do novo sistema de atendimento pré-hospitalar ocorreu na tarde desta terça-feira na Prefeitura de Uberlândia. Há 9 vagas em aberto. O primeiro processo foi realizado no dia 31 de julho e mais de 2.000 pessoas, dentre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, se inscreveram para preencher as 60 vagas oferecidas. O SIAT pretende melhorar o atendimento pré-hospitalar da população de Uberlândia. A base será instalada na sede do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que fica na Avenida Rondon Pacheco. Hoje, em Uberlândia, houve protestos no centro da cidade contra a reforma da Previdência e contra o programa Futurice, do Ministério da Educação. Professores, técnicos e estudantes se manifestaram através de cartazes, panfletos, instrumentos musicais e um carro de som. Lideranças estudantis falaram sobre cortes na área da educação. Houve também passeata que percorreu a Avenida Afonso Pena. E o governo federal deve apresentar já na semana que vem as medidas para a proposta da reforma tributária. Hoje, o tema tomou parte dos eventos que aconteceram em São Paulo, dentre eles o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintras, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falaram sobre o assunto. A cobrança sobre os pagamentos nos moldes da CPMF causou polêmica. Veja. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, confirmou os pilares que sustentam a proposta da reforma tributária. Alteração no cálculo do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, desoneração da folha de pagamento das empresas e a criação de um imposto para reunir tributos federais, como PIS, COFINS e IOF. Cintra negou a intenção de acabar com os descontos dos gastos com saúde e admitiu a intenção de adotar uma contribuição nos moldes da CPMF, uma alíquota que, segundo o secretário, aumentaria em 30% a base tributária do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que o Congresso não vai retomar a CPMF em hipótese alguma. Não é possível que os outros países tenham um sistema tributário muito mais simples que o nosso e conseguiram organizar e a gente não vai conseguir. A única certeza que eu tenho, e falo com toda a liberdade, até porque o presidente da República também já falou, não fica parecendo que é um conflito meu com a equipe econômica, é que nós não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese nenhuma. De acordo com Marcos Cintra, a contribuição não seria temporária, incidiria sobre pagamentos e não sobre movimentação financeira e viria para substituir impostos e não para aumentar a carga tributária. Será sobre todo e qualquer pagamento, portanto ele tem características diferentes da antiga CPMF e não tem os vícios de implantação que originaram aquele tributo. Uma incidência maior, arrecadar mais sobre a sociedade. Não, nós estamos reduzindo a carga sobre a sociedade, nós estamos retirando tributos que são prejudiciais à sociedade. Só isso já faz uma gigantesca diferença entre esses dois tipos de tributo. Lançado em julho, o programa Futurice ainda deixa dúvidas. Segundo o Ministério da Educação, o principal objetivo é estimular investimentos privados nas universidades brasileiras. Entenda mais sobre esse assunto que é destaque hoje no JU. O ministro Abraham Weintraub resumiu o projeto em 4 pontos. Patrocínio, patrocinador, aluguel e parceria. A
Atualmente, a folha de pagamento gira em torno de 65% do orçamento das universidades federais. O que o MEC sugere é que as próprias universidades captem recursos. As federais poderão fazer parcerias público-privadas e até vender para empresas o nome de campi e edifícios. O Futurice também prevê a criação de um fundo imobiliário com recursos iniciais de 50 bilhões de reais em imóveis da União disponíveis para cessão e venda. Contratos com organizações sociais para a gestão de recursos das instituições e oferecimento de microcréditos para startups criadas por alunos. Bibliotecas e museus ligados às universidades poderão captar recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Hoje, o Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, já faz uso dessa prática. E o ministro Weintraub garantiu que não há previsão de cobrança de mensalidades para alunos da graduação. Todas as universidades do mundo inteiro, as americanas, as francesas, as inglesas, todas elas vivem muito de doação de ex-alunos ou de doação de grandes empresas. E tem um nome na porta lá, isso aqui foi dado para o fulano. Qual é o problema disso? Esse dinheiro sempre é bem-vindo para poder dinamizar as universidades. A parceria entre universidades públicas e a iniciativa privada não é novidade no Brasil. Desde 2012, projetos de alunos e professores da Escola Politécnica da USP recebem suporte financeiro do Fundo Patrimonial Amigos da Poli, formado por doações de empresas e também de ex-alunos. Hoje, são mais de 27 milhões de reais em ativos. Dinheiro investido, por exemplo, em ambientes como este laboratório, equipado para desenvolver modernos projetos de engenharia. Só nesses 10 anos a gente já conseguiu investir em mais de 110 projetos, dos quais aí uma comunidade de mais de 3.500 pessoas já foram beneficiadas direta e indiretamente. Muitos deles alunos, mas também professores e outros membros da comunidade politécnica. Aqui no estúdio hoje, para falar sobre esse assunto, recebemos o Darizon Alves Andrade, que é pró-reitor de Planejamento e Administração da UFO. Boa noite, Darizon. Boa noite, Patrícia. E também o Armínio Quilici, pró-reitor de Graduação. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada, Armínio. Gostaria de começar primeiro com o Darizon, que esteve em julho no lançamento do programa Futurice. E gostaria de saber, pró-reitor, como que foi apresentado este projeto às universidades? Houve anteriormente algum diálogo com essas instituições? Não, a Universidade Federal de Uberlândia tomou conhecimento do projeto no dia 16 de julho, à tarde, quando fomos convocados para uma reunião no Ministério da Educação. Foi apresentada uma resenha do projeto, que já estava pronto, o seu lançamento em nível nacional estava pronto para o dia 17, o que aconteceu no dia seguinte. Não houve, por parte do Ministério da Educação, nenhuma comunicação, nenhuma consulta formal e nem informal à UFO. Tomamos conhecimento do projeto naquela ocasião e naquele momento. E como que vocês avaliam, a princípio, a apresentação desse projeto pelo MEC? Foi um dos primeiros projetos apresentados ao longo do ano, né? Concretos, assim, de projetos Sim. para a educação. Olha, o projeto em si, ele é da forma como ele foi apresentado lá no Ministério da Educação, sem um documento. No momento, ele foi apresentado nos slides, né? E, na verdade, ele ficou ainda um pouco superficial. Na verdade, até hoje, eu entendo que nós não conhecemos o mérito, o conteúdo desse projeto em essência. Não foi entregado nada escrito? A não ser a minuta do projeto de lei. Então, o que nós estamos nos baseando hoje na informação que o Ministério da Educação deu e na minuta do projeto de lei que está divulgado e se abriu lá a consulta pública sobre ele. Mas em essência, que ele não tem um documento que acompanha dizendo os fundamentos desse projeto, né? Então, eu ainda entendo que conhecemos pouco desse projeto. Esperamos que, ao amadurecer a ideia desse projeto e se transformar num projeto de lei, talvez no Congresso Nacional, ele tenha um pouco mais de amadurecimento.
Perfeito, Darizon. E alguns dos pontos apresentados pelo Futurice já, de certa forma, aconteciam e acontecem na prática em algumas universidades brasileiras? Uma série de propostas que são apresentadas, particularmente no que tange a inovação, relacionamento com empresas privadas na área de pesquisa, já acontecem. Né? E depreendemos da leitura do projeto que há o interesse do Ministério da Educação que essas relações sejam ampliadas. Né? E propõe-se, portanto, no bojo do projeto, uma série de modificações. O projeto prevê a modificação de 17 leis vigentes para ganhar corpo, não é? e para ser aprovado como projeto de lei. Então, eu creio que aí há alguma dificuldade, porque a mudança no ambiente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 17 leis de uma única tacada, é alguma coisa que não se vê com frequência. Né? O projeto, ele tem 2 eixos, na nossa visão, que são principais. Um deles é a criação de fundos de investimento, dos quais as universidades poderão, depois que os fundos estiverem rendendo os seus dividendos, as universidades poderão se beneficiar. Né? E o outro é uma mudança, nós não conseguimos ainda identificar qual que é a profundidade dessa mudança, mas ela é significativa no processo de administração das instituições, que requer que a instituição contrate uma empresa chamada organização social para executar uma série de atividades que hoje são responsabilidade das administrações das universidades. Então, caso o projeto ele progrida dessa forma e venha a ser aprovado na forma como está, a gente questiona qual será a função da estrutura administrativa que hoje existe na universidade. Ela deixará de ter uma série de funções que hoje estão alocadas, né? A estrutura administrativa das universidades vai sofrer uma mudança significativa. Pegando então esse gancho, Armindo, gostaria que você avaliasse então como que fica a questão da autonomia das universidades brasileiras, né? Ainda mais diante desse cenário. O enunciado da proposta do projeto diz que exatamente é para melhorar a autonomia da universidade. No que tange a questão financeira. No que tange a questão financeira. É isso que ainda a gente não conhece, né? Nós não sabemos muito bem como que esse processo se resolve nesse processo de autonomia, porque o que se entende hoje a partir da Constituição Federal é que a universidade tem autonomia. Ela tem autonomia no campo do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão da universidade. E é claro que essa autonomia não é uma autonomia de isolamento, é uma autonomia compartilhada com o próprio governo. Então, eu ainda não consegui identificar até onde vai a autonomia da universidade dentro dessa nova configuração. Se a gente tomar a proposta, eu tive fazendo um levantamento, a Universidade Brasileira ela tem origem lá, década de 20, 30 do século XX. Né? Então nós temos aí quase que menos de 100 anos da Universidade Brasileira dentro dessa configuração que está aí hoje, que é uma configuração francesa, às vezes alemã, né, dentro do conceito Humboldtiano de universidade, que é essa universidade robusta. O professor é um professor que faz ensino, um professor que desenvolve pesquisa, vamos dizer, um professor que tem atitudes com a comunidade e, no nosso caso, um professor que tem envolvimento com a administração da universidade. Então é aí que a gente também não conhece de fato e profundamente qual será essa nova forma de fazer a gestão da universidade. Está dito aí que é pela UES, mas como será? Que eu acho que é importante dizer, qual a forma? Isso não está claro ainda. Talvez na reelaboração da proposta de projeto de lei isso possa aparecer. Até o momento ainda não tem. É preciso então ficarmos atentos, né, para todos esses detalhes, até
até que vire então um projeto de lei. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto, mas agora nós vamos conhecer a Embrapi, uma organização social que é qualificada pelo governo federal e contribui para o desenvolvimento de pesquisas em empresas públicas e privadas. Veja um exemplo. Fortalecer e fomentar parcerias entre instituições de pesquisa tecnológica e empresas. Esse é o papel da organização social Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Faculdade de Engenharia Mecânica, é credenciada pela empresa há 3 anos e possui uma unidade que desenvolve tecnologias metal-mecânica. Em termos de Universidade Federal de Uberlândia, aqui na Faculdade de Engenharia Mecânica, nós estamos credenciados, isso é importante, o modelo Embrapi ele busca competências em cada setor. Hoje são 42 unidades, a gente chama unidades no Brasil inteiro. Tá? E aqui em Uberlândia nós somos credenciados, ou seja, nós demonstramos a competência, né, nós UFO, no setor que a gente chama metal mecânico. Mas qual é o setor metal mecânico? É em tecnologia de união, que a gente chama soldagem, né, tecnologia de soldagem, união, reparo, desgaste, atrito, uma área que a gente chama de tribologia, que é muito importante, engenharia de superfície e caracterização de materiais. Esse é o escopo daquilo que a gente está vinculado ou credenciado enquanto unidade nesse modelo. A Embrapi atua por meio da cooperação com instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas e privadas, e tem como objetivo as demandas empresariais, somando mais de 700 projetos e 300 empresas parceiras. Em termos de Uberlândia, a nossa unidade, ela na UFO, ela é do setor metal mecânico. A gente teve em torno aí de 7 projetos, tá? E um montante total de recursos da casa aí de 22 milhões de reais aqui na UFO. Edmundo se formou na UFO, fez graduação, mestrado e agora está a caminho do doutorado. Ele é um dos envolvidos no projeto e conta como é a experiência de contribuir com as pesquisas. O trabalho começou muito cedo, eu comecei minha graduação em 2009, a partir de 2011 eu já estava no projeto e fiquei no projeto como estagiário ou aluno de iniciação científica até meados de 2015, quando eu saí para ir para a iniciativa privada, né, para ter uma vivência de indústria. Depois que eu consegui formar, né, acabar com os créditos, eu voltei para a faculdade para fazer o meu mestrado, né, e findando o mestrado, eu comecei a ter vontade de voltar para o projeto, né, e isso se concretizou em janeiro desse ano, né, quando eu voltei para o projeto, agora como um engenheiro, né, engenheiro de processo. Para o coordenador da unidade, o projeto contribui para o desenvolvimento de Uberlândia e região. A ideia é tentar fomentar todo o processo de inovação no meio industrial. Então é importante que seja o meio industrial, né, o setor, para alavancar a economia, né, nessa parte de indústria, né? Então, a gente, ao fomentar a inovação, qualquer que seja a inovação, se for incremental ou uma mais disruptiva, né, que vai levar a um desenvolvimento maior, mesmo sendo inovação incremental, a ideia é a gente oferecer produtos ou serviços melhores, com mais inovação e aí tentar alavancar a economia no setor industrial. Bom, então nós vimos um exemplo aí de iniciativa público-privada, e nesse sentido, ainda falando sobre essa questão da autonomia das pesquisas das universidades. Vocês acreditam, então, que o futuro se pretende, talvez, dar mais abertura para que essas iniciativas público-privadas se intensifiquem nas universidades? É o que depreende da leitura do projeto, né? Você vê que o projeto ele é forte na intenção do empreendedorismo, né? De estabelecer condições dentro das instituições de ensino que sejam mais aguerridas no sentido de não formar o estudante para ser simplesmente um empregado, mas sim ele ter a vontade de fazer, de empreender da empresa júnior e etc. O que nós já temos, né? Nós temos aqui, não talvez na forma que o projeto deseja, mas nós já temos na nossa instituição uma série de empresas juniores, nós já temos incubadoras de empresas, etc. Né? Então, nesse ponto, talvez a gente já esteja atendendo a esse desejo que o Ministério da Educação coloca, não na intensidade que deseja.
Então a cautela ficaria no sentido de não deixar que isso seja condição principal para o estímulo à pesquisa, né? Que o mercado se imponha, né, os tipos de pesquisa pelo fator econômico. Acho que esse seria o grande gargalo, onde seria a preocupação das instituições. Essa é uma questão levantada e que nós precisamos ficar atentos. Porque hoje a universidade ela tem total ação sobre a pesquisa, sobre o desenvolvimento da pesquisa, da inovação. No entanto, quando vem o projeto, nós não sabemos em que dimensão ele vai interferir na ação da universidade. É possível tirar uma compreensão, por exemplo, do papel do professor. Me parece que o professor aqui não será o pesquisador. A pesquisa estará a serviço da OAS. O professor, parece-me que, se eu não estiver enganado na interpretação, será um dador de aulas. Ele será contratado para lecionar. Desmonta um pouco essa configuração da universidade como ela está aí hoje. O professor que trabalha com ensino, pesquisa e extensão e que também faz a gestão da universidade. Então, me parece que há uma mudança de concepção da organização da universidade. Agora, também, isso não está claro. Me parece que ali no projeto passa por isso, mas não está tão claro em que dimensão isso vai acontecer. Porque talvez, a reportagem mostrou, né, que uma das preocupações do Ministério da Educação é com a folha de pagamento das universidades, que ela ultrapassa os 60% na média. Mas isso então significa, quando o Ministério da Educação começa a demonstrar a preocupação, certamente a atuação passa por aí. O professor não seja... Então, a captação da pesquisa, talvez da extensão, né? A extensão nem é citada aqui, mas essas ações sejam feitas pela UES e não pela universidade. Então, o professor é um mero dador de aulas. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto agora. Você fica com a previsão do tempo para Uberlândia e outras regiões de Minas nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, previsão de dia parcialmente nublado em Uberlândia. Mínima 18 graus e máxima de 29. Nebulosidade no céu de Tuiutaba. Por lá, a mínima fica 17 graus e a máxima 33. Em Monte Carmelo, o sol predomina, mas à tarde as nuvens devem aparecer. Termômetros marcam entre 17 e 29 graus. Véspera de feriado ensolarada em Patos de Minas. A mínima chega aos 17 graus e a máxima aos 28. Sol forte em Tupaciguara. Temperaturas variam entre 17 e 28 graus. Agora é hora do quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis em Uberlândia. O Cine de Uberlândia está com vaga aberta para reparador de aparelhos domésticos. É preciso ter experiência no ramo. O salário é de R$ 1.500. Vaga também para auxiliar de serviços gerais em um restaurante. É desejável experiência. A remuneração é de R$ 1.200 por mês, mais refeição na empresa e vale transporte. Oportunidade como vendedor de loja. O contratante exige experiência na área. Salário de R$ 1.156, mais comissão, vale transporte e seguro de vida. Vaga também para esteticista. É necessária experiência com atendimento e vendas. Remuneração de R$ 1.300. Para se candidatar a uma das vagas ou ter mais informações, vá até o Cine de Uberlândia, localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ontem, a UFO deu início ao segundo semestre de 2019. Muitos estudantes novos chegando, né, pela primeira vez aos campus, e também muita apreensão da comunidade estudantil diante desse cenário de cortes da educação anunciados pelo MEC já há alguns meses. E aí, nesse sentido, Darizão, eu gostaria que você falasse com a gente como que a UFO tem lidado com essa situação e conversado diretamente como está esse relacionamento com o Ministério da Educação
para que o trabalho não pare e a instituição continue ativa? Bom, receber os estudantes é sempre um motivo de muita alegria para a universidade. Tanto receber como entregar os formandos, que também acontece por agora uma série de colação de grau. Então, essa é a razão pela qual a universidade existe, né, e se presta. Sim. A questão orçamentária é uma questão que requer atenção. A reitoria, a administração superior, ela está atenta e fazendo as gestões, dialogando com o Ministério da Educação, que não tem se furtado a dialogar. Tá. O corte orçamentário, ele não é determinado pelo Ministério da Educação, ele é determinado pelo Ministério da Economia, e o Ministério da Educação está atento. Entretanto, é importante dizer para a comunidade que o corte que foi, ou o contingenciamento que foi imposto, ele é muito severo. E ele foi imposto depois de decorrido 1/3 do ano. Nós tomamos conhecimento no dia 30 de abril. E um contingenciamento que já seria muito severo se eu o conhecesse em novembro do ano passado. Então, só para a gente tomar as primeiras providências para tentar se adequar, você leva um período aí de 45 a 60 dias, que é o que está acontecendo agora. E nós já avaliamos, já fizemos uma reavaliação da situação e estamos fazendo uma segunda intervenção nas nossas despesas, nos nossos contratos, né? Até a semana que vem isso deve sair. Existe o firme propósito e o comprometimento de toda a administração de que o semestre caminhe. Não posso dizer para você que vai caminhar normalmente, mas o semestre é nossa pretensão, estamos trabalhando para isso, vamos trabalhar até o último momento para que o semestre avance até o último dia, né? Com o mínimo de prejuízo para a comunidade acadêmica. Mas a situação requer atenção e requer um comprometimento e muito trabalho da administração que tem sido feito. Temos ido a Brasília com frequência, o Ministério da Educação conhece a cada semana a nossa situação financeira e disse que está acompanhando e vai fazer gestões para que não haja nenhuma interrupção do semestre, né? Não há interesse nenhum, o prejuízo para a sociedade é muito maior se isso acontecer. Certeza. Então, por hora, a comunidade acadêmica tem a certeza de que o semestre está avançando e vai avançar, né? E nós estaremos fazendo todas as gestões possíveis para que não haja nenhuma interrupção. Muito bom. Agora, Armindo, sobre a questão do Futurice ainda, eu gostaria que você falasse para a gente como que a UFO pretende trabalhar daqui para frente essa relação desse projeto, especialmente também com a comunidade acadêmica, né, com a organização civil organizada. Ótimo. Eu quero, primeiramente, dar boas-vindas aos novos estudantes da universidade, dizer que é um prazer recebê-los. Amanhã, quarta-feira, dia 14, nós vamos fazer a recepção dos estudantes nos campos do Umuarama, Santa Mônica, Educação Física e Glória. Na semana que vem, em Patos e Monte Carmelo. Ontem foi em Tuiutaba. Na semana que vem também serão as colações de grau. Então, para dizer que nós estamos cumprindo com o nosso trabalho, com o nosso compromisso em formar bem os estudantes e cumprir com isso. Quanto à questão colocada sobre como que a universidade está se organizando, haverá agora no dia 27/8 uma audiência pública acertada entre a reitoria e as entidades representativas da universidade. Essa audiência será chamada, divulgada nos próximos dias e gostaria então que a comunidade ficasse atenta para que pudesse participar, para que tomássemos um pouco mais de clareza sobre o projeto Futurice. E quanto à adesão ou não adesão, isso não cabe a nós, né, nesse momento, dizer se vamos aderir ou não. Primeiro temos que conhecer o projeto de lei, esse projeto tem que tramitar no Congresso Nacional. Se aprovado, é o Conselho Universitário da Universidade que vai debater se o projeto será aprovado ou não. Então, nada acontece agora, nós estamos, acho que, no momento de buscar conhecer bem
esse projeto e essa proposta de uma nova universidade. Então, é importante que todos fiquem atentos para o andamento das informações. Excelente. Parabéns, então, pela iniciativa de vocês. Então, no próximo dia 27 de agosto, haverá uma audiência pública. Fica o convite para que todos possam participar. Muito obrigada pela participação, viu, Armindo, hoje com a gente aqui. Eu que agradeço. Por todas as informações compartilhadas. Darizon, muito obrigada também, mais uma vez. Sempre à disposição do jornal, viu, Patrícia? Que bom. O Jornal da UFO fica por aqui. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã, viu? Tchau.